Olá, tudo bom? Tô gravando mais cedo hoje tá de tarde ainda, né? Mas o dia tá indo que é uma maravilha. E o seu? O meu tá indo muito bem. Mas eu tô gravando mais cedo porque de noite não vai dar pra mim gravar. Eu gosto de gravar e postar, né? Mas hoje não vai dar. Então, vamos gravar de uma vez. E o assunto que eu escolhi agora é... Tem medo de ficar sozinha. O que eu faço? Isso aqui foi uma conversa minha, uma amiga que veio aqui em casa no final de semana. Ela veio aqui em casa, a gente ficou conversando e ela falando comigo que ela tá tensa, tá muito triste, porque a gente não tá saindo de casa ainda direito, né? A gente tá meio receosos. Eu, pelo menos, estou em casa, né? Assim, o máximo que eu faço é eu ir para uma viagem, alguma coisa, mas assim, sem aglomeração, sem ficar em contato com ninguém. Ainda estou ainda um pouco bem tranquilinha, esperando passar essa mesmo de verdade, essa pandemia, esse Covid da vida, né? Apesar de já ter sido vacinada. Mas e a gente ficou conversando aqui em casa, né? Nós duas, batendo papo e tal. E ela falando comigo que ela tinha muito medo, ela tem muito medo de ficar sozinha, de envelhecer sozinha, de não ter ninguém que se importe com ela. E aí, eu até falei com ela assim, você me deu uma boa ideia de eu fazer um estudo sobre esse tema. Quem sabe eu até faço um vídeo falando disso. E não eu ficar estudando, de eu ficar lendo e procurando e pesquisando o assunto, eu me surpreendi, porque inclusive existe uma doença tratada dentro da psicologia de pessoas que têm esse medo, mas aí já é uma coisa assim, a um nível bem mais elevado, né? Eu vou falar, né, a parte que eu até fiz aqui, ó, a parte que eu, como é que chama? Que eu pesquisei, que eu não sei, né, que é uma parte mais, vamos dizer assim, mais científica, né? Aí eu vou ler para vocês, mas na hora que chegar eu mostro o nome da doença, mas tem uma doença, tá? Isso aí, inclusive, é um caso a se tratar, né? Mas vamos lá. A gente foi criado, né? Passado de geração a geração, que o certo da nossa vida é a gente formar uma família, ter alguém, né? Nós somos educados para isso. Nós fomos moldados a acreditar nessa verdade, como sendo a verdade perfeita, a real, a verdade que entendeu? Que é a certa e que o estar sozinha, né, é um sinal de fraqueza, de incapacidade de conviver com outra pessoa. Isso é o que nos foi passado. Estou dizendo que estar sozinha significa isso. Isso era atribuído mais para quem? Para solteiras, né? Porque a separada antigamente, ela era tida como aquela que ela tinha a visão do fracasso, né? Aquela que não soube preservar e cuidar e zelar pela família, né? Porque não era aceito muito bem a mulher separada, até mesmo religiosamente falando, né? E a solteira que era taxada como incapaz de se relacionar, né? Que não tinha capacidade, além de ser uma fracassada, né? Mas se a gente pensar bem,
Paralela a isso, do outro lado da questão, gente, é muito difícil a gente achar a pessoa certa, né? Convenhamos. Porque a gente conhece a pessoa, começa a conversar, começa a encontrar, começa a se relacionar. A gente imagina assim, poxa, é a melhor pessoa do mundo, é o sonho encantado, é tudo de bom, o cara é perfeito, a mulher é perfeita. A gente se apaixona, mas a gente erra muito, né? Ou a gente erra muito nessa avaliação, pré-avaliação que a gente faz, né? Ou a gente não é correspondido pela pessoa, ou vamos pensar que não sou correspondida, ou eu não sou, ou escolhi errado a pessoa. Né? Então, assim, ou a pessoa nem me nota, ou ela já tem outra pessoa, olha bem, aí já vai pro triângulo, né? Então, assim, é muito difícil a gente avaliar as nossas escolhas. Até falei, já fiz um vídeo sobre isso, sobre escolhas, né? Mesmo com todo zelo na gente buscar esse parceiro, né? Eu digo que é muito difícil, porque pode acontecer da gente começar uma relação e no meio da relação a gente ir descobrindo incompatibilidades. Não é que já tinha incompatibilidade, mas a gente descobre no meio, porque às vezes eram pontos que não foram vividos pelo casal, né? Então aí quando surge a oportunidade de viver, mostra, pá, mais uma incompatibilidade, por aí vai, né? E tem as incompatibilidades que são ocultadas, né? Para poder fisgar, né? Mas é muito comum, muito mais comum do que a gente imagina, pessoas entrarem numa relação aceitando qualquer um que apareça na frente disposto a firmar, né, a relação, por medo de ficar sozinho. E acaba esquecendo que para a pessoa ser feliz, necessariamente ela não tem que estar numa relação. Ela tem que pensar assim, eu sou um ser completo. Eu não preciso de ninguém para me completar. Tem vídeo sobre isso. Então, se eu não preciso de ninguém para me completar, eu já sou feliz. Eu posso querer ser mais e além, né, nessa felicidade. Mas não que eu não seja feliz, né? Eu já sou feliz. Eu sou uma pessoa feliz. Não é assim? Mas não é assim não. Se você pensar bem assim, né? Não é assim não, né, Raquel? Não é assim não. As pessoas... As pessoas têm mesmo aquele... Eles confundem a gente estar no estado de solitude e solidão. A solidão, gente, não necessariamente eu tenho que estar sozinha. Gente, eu mesma já senti solidão estando casada. É a pior que tem. Porque você está com pessoas no seu entorno, você está numa relação e você está sozinho. Essa é a pior. Né? Agora, tem pessoas que estão sozinhas, isso serve tanto para homem quanto para mulher, por opção mesmo, querer mesmo ter uma relação fixa,
não querer abrir mão da solteirice, não querer abrir mão dos contatinhos, não querer abrir mão do auge da sua liberdade. Por que você está falando auge da sua liberdade, Raquel? Porque quando a gente casa, lembra que eu já falei isso também, que a gente invade, um invade a intimidade do outro, meio que a gente divide, que a gente se mistura. E aí você, mais que o casal dê liberdade um ao outro, não tem tanta liberdade assim, né? A gente se esbarra no limite em relação ao outro, certo? E aí, eu falo com você assim, as pessoas que geralmente precisam de alguém, né? Assim, geralmente isso se dá por dois motivos principais. Quando ela tem essa necessidade louca de ter um relacionamento, né? É pressão social, né? É aquela cobrança da mulher que não casou, né? Que aí ela é vista como uma mulher problemática, uma mulher fracassada, uma mulher difícil, uma mulher sem capacidade de ter relacionamento, né, pessoal, né? É cheio de críticas para essa mulher, comentários maldosos, né? Tem muito comentários maldosos. Aí você fala assim, Raquel, isso é brincadeira, que as pessoas brincam. Gente, as pessoas usam, né, da ideia de brincadeira para pegar naquele ponto que sabe que vai machucar a pessoa, que vai atingir o outro. Tem muita gente maldosa nesse mundo. Tem muita gente legal? Tem muita gente maldosa nesse mundo? Oxe, se tem, gente. Se tem. Vocês não têm noção, né? Tem discriminações, tem depreciações que são mais silenciosas, mas dói muito. E podem, às vezes, até destruir uma pessoa, né? E qual que é a outra pressão, Raquel? É o medo de ficar sozinha, a pressão da solidão, né? A pessoa fica naquele pânico, naquela loucura de que não sabe ser sozinha, que tem medo de envelhecer sozinha, que tem medo de ficar muito velha e aí não conseguir mais encontrar um parceiro, encontrar um companheiro para poder terminar a vida com ela, né? Então, e ela acaba se sentindo nessa história abandonada. E aí tem muita gente que quando não sabe lidar com isso, tem muita gente que cai até em depressão, fica doente. Começa a se revoltar contra o mundo, contra as pessoas. Aí confundem-se, conhece alguém que dá carinho, confunde, entendeu? Mistura as estações. A pessoa tem medo de se tornar, de repente, um transtorno para o outro, para a família. Tipo assim, eu vou atrapalhar a vida, né, do meu filho, da minha filha. Agora, a gente tem que pensar que a opção, quando a pessoa é solteira, por opção, ela quer estar sozinha, ela não quer ninguém do lado dela. Gente, tem que ser respeitado esse querer dessa pessoa. Tem que ser valorizado, né? Por quê, Raquel? Porque quando a gente está sozinho, eu percebi isso agora na pandemia, já falei isso também com vocês milhões de vezes, em vários vídeos.
Quando a gente está sozinho, a gente tem uma oportunidade enorme de nos conhecer, de nos aprofundar dentro da gente, a descobrir o nosso propósito de vida real, não é aquele que a gente vai seguindo porque fulano falou, por influência de Beltrano, porque está na moda, não, aquilo que vem lá de dentro, né? Então, assim, é a maneira de você se conhecer, de você se moldar, de você se encontrar consigo mesmo, né? E o importante nessa história toda, pelo menos para mim, eu penso assim, não importa se quer ficar solteiro, se quer ficar casado, se quer manter contatinho, se quer... Esse que quer manter contatinho, eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu sou meio quadradinha, né? Meio antiquada. Então, eu sou moderna para algumas coisas e sou meio quadradinha para outras. Eu não acho legal, entendeu? A pessoa que fica com os contatinhos. Não vou jogar pedra, não vou condenar, não vou recriminar, é opção de cada um, mas para mim a pessoa que vive pulando de puleirinho em puleirinho, que não tem ninguém, porque quem tem todo mundo não tem ninguém, né? Para mim é a pessoa sem sentimento, totalmente radical. Ela pensa na relação com outra pessoa por prazer, somente sexo, e respeito pelo outro. Se tivesse, não ia fazer isso. E vou mais longe, eu acho que a pessoa não tem respeito nem por ela, né? Cada dia com um, sabe lá, você pode pegar uma doença. Tem doenças que não se manifestam assim, né? Sei, é minha opinião, tá? Releve. Mas assim, se a pessoa tá feliz, se a pessoa tá tranquila, se a pessoa tá se sentindo bem, solteira, se sentindo atraente, inteligente, linda, maravilhosa, pô, vai viver, vai aproveitar a vida, vai ser feliz mesmo, vai curtir a sua solteirice, né? Agora, hoje em dia, com essa evolução toda da sociedade, né, a gente percebe que as coisas estão mudando, essa visão, graças a Deus, está mudando, né? Antigamente, mulher com 30 anos era solteirona, né? Era considerada solteirona. A gente ganhava esse nome, né? Tem até um programa, falava assim, que ficava pra titia, que tinha as 3 casageiras, né? Que ficava na janela, fofocando, porque eram 3 solteironas, brigava por causa do prefeito, aquela coisa toda, né? Então, por que isso? Porque achava que ia ser mais difícil. Hoje em dia, graças a Deus, isso mudou muito. Não existe isso mais. E, assim, antigamente tinha muita condenação. Eu digo que condenação. A pessoa era sentenciada sem nem poder se defender ou ir a um julgamento, vamos dizer, né? Mas a mulher que era solteira e de repente engravidava, era mãe solteira e era mal vista pela sociedade. As mães das donzelas, né? Proibia de andar junto com aquela que era mãe solteira, né? Graças a Deus isso mudou, né? Temos mães solteiras, mas não tem esse julgamento. E hoje em dia também tem muita mulher que tem condição financeira, que tem uma estrutura, uma estabilidade, tem maturidade. Ela vai e faz a produção independente, né? Tem muitos métodos de engravidar sem necessariamente ter que ter um casamento, um marido, né? Ela vai e faz. E é feliz com a maternidade dela, né? Então, isso que importa. Então, a gente tem que pensar
que a mulher hoje em dia está muito mais liberal. No entanto, tem aquelas, né, que são mais conservadoras e que tem esse medo absurdo que em contrapartida com aquela que faz até produção independente, né, que é aquela que tem pânico, fobia, doença, né, de não conseguir encontrar um companheiro. E agora eu vou ler, porque é a parte que eu não sei te falar, que foi a parte que eu pesquisei e acabei descobrindo que eu nem sabia que existia isso, né? Então, ó, o nome da doença na psicologia é a anuptofobia. Anuptofobia, que é o medo irracional de ficar solteiro. Essa doença, eu fiz o estudozinho dela. Essa doença conduz a pessoa a manter relacionamentos tóxicos, infelizes, apenas para evitar a ideia de não viver uma relação de casal. Ela se sujeita a tudo. Ela aceita tudo, se sujeita a tudo, porque em prol desse medo que ela tem de ficar sozinha. Ela elas não conseguem se desvencilhar dessa situação. Tem aquelas também que são outras que vivem uma relação assim também bem tóxica, bem coisa bem estranha, né? Eu digo que é estranha, porque tem mulheres que têm esse medo, né, de ficar solteirona, de ficar pra titia, essas coisas assim, né? Aí o que ela faz? Ela tem um sonho doentio em ser mãe, em querer ser mãe. Só que ela não tem maturidade, nem segurança, determinação para ela enfrentar a sociedade e ela partir para uma produção independente. Aí o que ela faz? Ela casa. Qualquer um. Ela não escolhe, ela casa. Aí ela casa com esse homem, ela dá um tempo, claro, né, para ela poder, até para ela analisar quem é esse homem com quem ela casou, porque eu já falei com vocês que na relação a gente vai desenvolvendo o sentimento e a gente vai conhecendo as pessoas à medida que a gente vai convivendo com ela, né? Óbvio. Então essa pessoa que é assim, ela tem essa coisa, ela quer a perfeição. Percebe? Então ela tem que saber que o futuro pai dessa criança é um homem que tem saúde, que tem berço. O que é berço? Aqui é nome, família, né? Uma família legal, né? Assim, bem vista socialmente, né? Que não é nenhum marginal, que não é ninguém assim, né? É por aí. Depois que ela faz essa análise toda, ela trata de buscar engravidar desse homem. E é muito fácil quando a gente quer engravidar de um homem, mesmo o homem não querendo. Tá tomando remédio, amor? Claro. Não tá. Fala que tomou e joga o dedo da privada da descarga. Tem tudo que é tipo de jeitos de dar o golpe no homem, né? E aí, essa mulher, vamos voltar para a mulher, né? Essa mulher vai e engravida. Gente, a hora que ela consegue o filho, ela ignora o homem. Ela queria a satisfação de ser mãe, ela queria realizar o sonho dela em ser mãe, mas ela não queria ser julgada como mãe solteira
pela sociedade. Então é onde ela se casou. Olha como é que a mente de uma pessoa assim é tão doentia como aquela que tem medo de ficar sozinha, de não ter ninguém, não ter uma relação, não conseguir arrumar uma relação. A mente é tão doentia que ela é capaz de arquitetar toda uma estrutura, um planejamento até ela conseguir ter o filho, para quando ela tem o filho, ela descarta esse homem. Ele não preciso dele mais, ele já me deu o que eu queria. Eu tenho meu filho, sou respeitada pela sociedade, porque eu sou a mulher, vou ser a mulher separada, então eu não sou mãe solteira, né? Olha bem, e eu posso satisfazer meu maior sonho da vida, que era ser mãe, né? E ela vai viver para essa criança que era o sonho da vida dela, era o maior planejamento. Para mim, é uma postura, um perfil tão doentio como aquele da anuptofobia, decorei, anuptofobia, como a pessoa que tem medo de ficar sozinha, que precisa, né, para ser feliz, precisa estar numa relação. Mas existe esses dois extremos. E tudo por quê? Porque ela dá tanta importância à opinião da sociedade que ela faz o sacrifício de casar, de manter a relação por um tempo, para não falar que foi só por isso. Então ela mantém a relação por um tempo, até quando ela vê que agora pode, aí ela para de tomar os cuidados e faz a função contrária, para engravidar. Engravidou, conseguiu o que queria, nasceu a criança saudável, bonitinha, tchau. PT, saudações, obrigada. Né? Então, assim, são tipos de perfis doentes, né? Que precisam de uma relação de casal, né? Seja para não ficar sozinho, ou seja para poder, de repente, arrumar um filho, ou para ganhar um título. Eu brinco muito que é ganhar um título, né? Eu ganhei o título de separada, né? Ai, meu Deus. Não. Mas existe, infelizmente, isso. A gente pensa que não existe. Mas aí você pode falar comigo assim, Raquel, o que leva uma pessoa a desenvolver esse medo incontrolável, irracional de ficar sozinho? Bom, primeiro são as experiências traumáticas que a pessoa teve às vezes no passado, né? Aí são aquelas experiências que às vezes ela não lembra, não recorda, mas é da infância, né? Ou ela viveu isso, presenciou alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então, pode acontecer. Outra coisa, baixa autoestima. Ela não confia nela. Ela não confia na capacidade dela. Ela não tem segurança nela. Ela não se sente capaz de conseguir viver depois de velha por conta própria. Então ela sente que ela precisa de ter alguém para cuidar dela, por exemplo, entendeu? Então aí é onde ela é também um motivo que leva essa pessoa a querer isso, né? Outra coisa, ciúmes. Nossa. Ela tem ciúmes de quê, Raquel? Ela tem ciúmes das pessoas que são bem casadas e que têm um relacionamento. Ela não entende por que o outro tem e eu não tenho. Por que o outro consegue ter um relacionamento, ser feliz, ter uma família e eu não? São sentimentos, vocês reparam que são todos esses que eu já falei até agora, são sentimentos pequenininhos? São sentimentos de uma energia muito baixa.
Outra coisa, ela tem um medão de ser rejeitada. Então é o tipo de pessoa que é aquela pessoa que fala assim, ó, eu amo por mim e por ele. Ele não precisa de me amar, eu amo por ele e por mim. Meu amor é suficiente. Por quê? Porque ela aceita qualquer coisa desse homem para ela não ficar sozinha. Ela não está preocupada se esse homem ama ou não ama. Nem se trai, sabia? Pode até trair, não tem problema não. Estando com ela, ele tem que estar com ela. Ela tem que ter essa garantia de que ele está com ela. Entendeu? Outra coisa, medo de ser abandonada. Então ela se sujeita mesmo, com pressão, com vontade, né, a esse homem. Ou tem casos que é o homem que tem esse problema e que se sujeita à mulher. Né? Outra coisa, dependência emocional. A energia dela não está baixa? Qualquer um que estiver com a energia um pouquinho de nada mais alto do que o dela, ou mesmo que seja aquele cara que quer esconder a fraqueza dele, então ele se torna dominador, ó, prato cheio. Ele consegue criar essa dependência, essa mulher achar assim que a vida dela só tem sentido casada com esse homem. Né? Outra coisa, falta de carinho e de amor na infância. São pessoas que tiveram muita carência afetiva. Quando eu era bem mais nova, eu morava em Leopoldina. Eu tive um aluno, eu dei aula para uma turma que era uma turma, sabe aqueles alunos levados, com dificuldade de aprendizagem, que tinha todo um histórico pedagógico por trás. Eu dei aula uma vez para uma turma, eram 17 alunos na minha sala, todos eram assim. E assim, me deram no início muito trabalho, muito. E até que assim, foi no primeiro semestre ainda, não lembro o mês, mas tipo assim, uns 2, 3 meses de aula. Eles se apegaram a mim, né? E aí tinha uma coisa engraçada que fazia todo dia, todos os dias de aula. A hora que chegava, né, que a gente entrava dentro da sala, geralmente eu ficava na porta para segurar a porta para eles poderem entrar, né? Todos tinham, os 17, tinham que me abraçar. Eu tinha que dar um abraço neles. E eu morria de medo, porque eu tinha medo de pegar piolho. E eu não sabia se tinha ou não. Então, assim, era uma loucura, porque eu dava abraço fazendo assim, né? Você abraça assim com a cabeça para trás, o cabelo preso, eu enrolava meu cabelo assim, morrendo de medo de pegar piolho, né? Mas assim, e a gente pega amor, né? À medida que você vai tendo contato físico, você vai pegando amor. Aí chegou o ponto, uma vez, de eu parar na casa de um, para brigar com o pai dele, com a mãe dele, porque batia muito nele. Eu fui lá na casa dele, enfrentar o pai e a mãe, para defender ele. Então a gente pega amor mesmo pela criança, né? Então não tem jeito. Então isso era o quê? Falta de quê? De carinho, de amor, de afeto. Por que eles queriam me abraçar? Fazia fila, eles vinham do pátio, que naquela época vinha do pátio em fila, né? Então eles vinham em fila do pátio. Aí eu abria a porta da sala, que as salas ficavam todas trancadas a chave. Eu abria a porta, e eu ficava segurando a ponta dela assim, para ela não bater, para eles entrarem e ir sentando nas carteiras, né? Todos tinham que passar e me abraçar. E eu tinha na época, eu devia ter meus 20 anos, se eu tivesse
meus 20 anos, 20 e poucos anos. Eu tinha aluno ali que, apesar dele ser pequeno, né, aparentemente, fisicamente, meio franzino, ele tinha seus 15, 16 anos. Olha só, eu tinha menino já, né, totalmente defasado. Era um grupo totalmente defasado, né? E o que foi? Por que eles estavam naquela situação? E nessa carência toda? Por falta de carinho, falta de amor, falta de afeto na infância, né? E quais são os reflexos que a gente vê no comportamento dessas pessoas, né? Primeira coisa, eu até falei com vocês, assim, primeira coisa que eu vejo de reflexo que a gente vê nessas pessoas, que ela se envolve com o primeiro que aparece na frente, não importando quem é, não importando se vai dar certo, se não vai, se combina, se não combina, o primeiro que topar, ela casa. Né? Mesmo que não tenha nada a ver com ela não está preocupada com este problema. A preocupação dela é em não ficar sozinha. Outra coisa, ela se coloca muito na posição de inferioridade. Como eu já falei também, ela se sente assim, incapaz, insegura, né? Ela tem esse medo absurdo, né? E aí, por conta disso, ela se sujeita a qualquer coisa, como eu já falei também. Ela se sujeita a tudo em relação a esse homem. Né? Ele faz o que ele quer, ele domina, ele manda na relação, né? Agora, o que a gente tem que pensar que, vamos ser sinceros, a vida de casal não tem garantia de nada, né? Você pensar bem, eu posso estar casada com a pessoa, é garantia para essa pessoa que eu vou cuidar dela na velhice, quando precisar? Não. Daí a necessidade da gente conhecer bem com quem que a gente está se relacionando, né? É assim. Então, as pessoas confundem. Desculpa, as pessoas confundem muito, né? Outra coisa que acontece também, essas pessoas geralmente, a relação que elas vivem, além de ser uma relação infeliz, é uma relação abusiva. Só ela faz pela relação, né? Não tem a divisão, né? Não tem a reciprocidade, a mão dupla, né? Agora, você pode falar comigo assim, Raquel, que foi o que a minha amiga falou. Raquel, eu não quero sentir esse medo. O que eu faço? E eu vou falar com vocês o mesmo que eu falei com ela aqui em casa. Primeira coisa que eu falei com ela, minha querida, melhorar a sua relação social, né? Vamos buscar ter mais contato com pessoas, sair mais, passear mais, encontrar mais com a família, com os familiares, né? Com os parentes, com os amigos. Falei com ela, tem muita excursão legal, que de repente você pode entrar numa dessas excursões e fazer viagens, né? Passeios turísticos, né? Fazem. Até falei com ela, você tem condição financeira para isso? Então, quem sabe, né? É uma. E ali você vai ter que fazer amizades, né? Vai ter companheiros ali. Falei com ela outra coisa. Para de pensar. Da mesma forma que eu falo que a gente não pode trazer o passado para o presente, a gente também não pode trazer o futuro para o presente, não. A gente não pode ficar sofrendo no presente uma coisa que a gente está imaginando que vai acontecer lá no futuro. Jamais. Vamos ser mais atentos com a gente, vamos ser mais atentos com a nossa vida.
A gente não pode esquecer que aquilo que a gente está fazendo com a nossa vida no presente é que vai refletir no futuro. Olha bem. Então, se ela começa a se, vamos supor, essa minha amiga, se ela começa a sair mais, se encontrar mais com os amigos, visitar mais os parentes, nessas excursões, começar a fazer essas excursões, entrar nesses grupos, né? Porque acaba formando um grupinho, né? Entra no grupinho, participa. Será que lá no futuro ela vai precisar de ter uma relação abusiva, infeliz, para não falar que ela está sozinha? Com medo de ficar sozinha? Percebe? Então, assim, a pessoa tem que pensar mais no hoje. A gente tem que viver o hoje, o momento de agora. Por quê? A gente não sabe nem se a gente vai dormir hoje, amanhã, acordar. É viver o hoje. Eu vou dar uma experiência, um exemplo para vocês. Me marcou muito. A minha avó com meu avô era um casal assim, lindos. Os dois velhos, e ainda andava abraçadinho, de mãozinha dada. Meu avô sempre com a mão assim no ombro dela. Minha avó era baixinha, meu avô era alto. Então assim, e era aquela coisa linda, aquele relacionamento dos dois. Um vivia pro outro, né? E a minha avó, um belo dia, a véspera dela morrer, minha avó foi no aniversário da irmã dela, né? E à noite, assim, e para ela ir para casa dela, ela passava em frente à casa da minha mãe, onde a gente morava. E a minha avó foi pro aniversário, minha mãe não foi. E minha mãe estava na varanda, né, da casa, quando a minha avó passou com meu avô voltando para casa a pé, porque era pertinho, a casa da minha tia, onde era o aniversário. E a minha mãe conversando com a minha avó e tudo, minha avó tinha problema seríssimo de coração, tinha um monte de coisa, colesterol, cheio de problema. Aí a minha mãe pegou e falou com ela assim: ô mãe, que é minha avó, né, que faleceu. Ô mãe, onde você foi? Tá no meio do aniversário? Tô. Aí minha avó virou pra minha mãe e falou assim: ah, se eu fosse você, eu ia no aniversário. Lá tem um torresminho que tá um sonho, a carninha de porco, um negocinho de porco, churrasquinho de porco. Nossa, tá um sonho. A minha mãe ainda ficou brava com a minha avó, porque minha avó não podia comer carne de porco. Você não devia ter comido, você sabe que não podia comer, que faz mal para a senhora. E minha avó falou, aí minha avó virou para minha mãe e falou assim: se eu comer, eu morro. Se eu não comer, eu também vou morrer. Então, que eu morra feliz comendo. E riu. E aí, conversou um bocadinho, despediu, foi embora. Tudo bem. De madrugada, o vizinho do meu avô, porque meu avô, ele percebeu que tinha coisa estranha com a minha avó. Minha avó morreu deitada no peito do meu avô, abraçadinha, meu avô fazendo cafuné nela. E que era a maneira que ela dormia, ele fazia ela dormir. E a minha avó, aí o meu avô chamou o vizinho e pediu para chamar a minha mãe. E a minha mãe, quando chegou lá, minha avó já tinha falecido, ela não tinha jeito mais. Mas a minha avó tinha uma expressão no rosto de que estava feliz, morreu feliz. E aí você vai falar comigo assim: morreu feliz, Raquel? Se a gente pensar bem, morreu, né? Ela foi feliz.
que você fala isso, Raquel? Ai, gente, olha que morte linda, dormir nos braços do homem que ela amava, que ela viveu a vida inteira, que era meu avô. Morreu dormindo. Depois de ter ido no aniversário, onde estava a família inteira reunida, comeu o que ela queria comer, do jeito que ela queria. Ela teve uma vida, ela teve um fim, tipo assim, né? Uma despedida. Despediu da minha mãe. Percebe? O que eu quis dizer com isso? Não viver o hoje. Abandonar o passado. Parar de viver em função do futuro. E aproveitar tudo que a vida te dá hoje. Outra coisa que a gente pode fazer para a gente sair dessa situação, né? Paquerar, cara. Vamos paquerar. Vamos flertar uns crushzinhos de leve, né? Outra coisa, parar de dar valor, dar importância para essa pressão social, né? Cara, quem cuida da sua vida é você, quem vive é você. Você sabe aquilo que te faz feliz. Se você está feliz, está plena, dane-se. Né? Vamos viver. Né? A gente não tem que se importar com os julgamentos do outro. Quem que é o outro para nos julgar? Eu falo isso. Quem é o outro para nos julgar? Será que tem alguém que é perfeito, que não comete erro nenhum e que aí pode julgar? Para mim, não existe ninguém que tem esse poder de poder julgar. A única pessoa que veio à Terra para mim que podia ter julgado alguém, mesmo assim nunca eu consegui ler algo que falasse que ele julgou alguém, foi Jesus. Esse sim podia julgar e ele não julgava. Então quem somos nós? Né? Para julgar o comportamento do outro ali? Para dizer que porque o outro é solteiro, porque decidiu ser mãe ou pai solteiro, ou porque tem uma opção sexual diferente, ou porque separou, o casamento não foi para frente. Quem somos nós? Respeitar as pessoas, né? Então, assim, eu termino esse vídeo meio abalada, me lembra da minha avó. Eu termino esse vídeo falando assim, gente, nós somos plenos, a gente tem que buscar essa plenitude. Nós temos que buscar sermos completos, nos bastar para nós mesmos. E o que vier é lucro, é o a mais, é o complemento. A vida é muito boa, muito maravilhosa. Tem muita coisa linda, perfeita, divina a nos oferecer a todo instante. Basta a gente estar aberto para receber. E a gente só vai conseguir receber o que tem de melhor para a vida nos oferecer se a gente tiver toque. Aí a gente recebe o melhor. Então, vamos cuidar primeiro da gente e depois se abrir para o mundo, se oportunizar diante do mundo. Para você que fica, estou gravando de dia, mas para você, uma boa noite de segunda-feira. Tenha lindos sonhos. E amanhã que vem é uma terça maravilhosa para nós. Beijo. Tchau.